Bom dia a todos. Estamos aqui em mais um sábado com a nossa reflexão com Emmanuel. Hoje, a de número de 164. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Bom dia, Duda. Bom dia, André. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês. Ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje e abençoando esse dia que se inicia. Mas, André, para esse tema, não perturbeis, qual que é o versículo que Emmanuel escolhe para embasar a nossa reflexão aqui de hoje? Emmanuel escolhe um versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E aí, vamos entender que o que estava acontecendo, né? Os fariseus queriam testar Jesus e queria saber se o homem poderia repudiar, né, a mulher por qualquer razão, por qualquer motivo. E aí Jesus, né, explica para eles, né, vocês não leram o que o Criador, né, no princípio nos auxiliou? Deus juntou e o homem não separe, assim ele diz, né? E aí ele coloca, os fariseus falam assim para ele, mas o Moisés ordenou que a gente pode dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher, né? E aí Jesus fala assim, mas ele disse isso por causa da dureza dos vossos corações, permitir fazer isso. Mas não era assim no começo, não era para ser assim. E aí ele fala: quem repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. O que Jesus estava querendo dizer aqui é o seguinte: devido aos hábitos das pessoas, né, a se deixar levar pelos prazeres, Moisés viu e falou assim: olha, vou ter que colocar algo aqui, porque senão vai virar uma baderna, vai virar uma bagunça, porque as pessoas não têm moral suficiente para ter um relacionamento saudável, né? Então aqui ele implementou isso, né? Tanto que Jesus fala, mas não era assim, né? Isso foi por causa da dureza do coração das pessoas, né? Que aconteceu dessa maneira. Só que Emmanuel vai trazer para nós uma visão hoje aqui também muito interessante sobre isso, né, Duda? Exatamente, André. Essa visão, né, que o André trouxe aqui, né, falado sobre o casamento, muitas vezes esse versículo é trabalhado só a respeito desse tema do casamento. Então, é fixado ali muito em torno da relação matrimonial. E hoje, Emmanuel vai estender a interpretação desse versículo e vai trazer para nós um novo olhar, um novo ponto de vista a respeito dessa frase de Jesus e como podemos usá-la não só para refletir a respeito de matrimônio, mas também de todas as relações que nós temos aqui. Então, Emmanuel inicia a nossa reflexão aqui de hoje. A primeira frase do capítulo, ele fala assim, ó, a palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Então, Emmanuel já inicia esse capítulo para tratar esse tema a respeito de todas as pessoas que estão aqui à nossa volta. Ele traz que os laços afetivos são alicerces sagrados, ele nos fala aqui hoje. Então, todos aqueles que cruzam o nosso caminho, ou que convivem, que nos odeiam, estão junto conosco, fazem parte de um plano que está atendendo os desígnios superiores, porque nada é o acaso, né? E Emmanuel fala que nós não vamos conseguir ludibriar as leis, nós não vamos conseguir fugir daquilo que foi estabelecido por Deus.
André citou aqui um exemplo. A lei precisou ser modificada para ser mais bem aceita e bem seguida ali pelos povos da época. Mas retorna ao princípio. A harmonia precisa retornar. Então, pensemos que nós não vamos conseguir modificar as leis, nós não vamos conseguir fugir daquele planejamento que nós temos para solucionar as nossas pendências aqui nesse plano reencarnatório. Nós não vamos conseguir fugir dos reparos que nós precisamos fazer, porque cada um de nós trazemos conosco esses reparos que nós precisamos, que são reflexos de atitudes passadas que tivemos e que não foi tão legal assim, que acabou lesionando alguém, machucando, fazendo algum mal ao próximo, mas tudo sobre leis divinas, né? Aqui, pelas ordens do nosso Pai Maior, precisa ser reparado de alguma forma, né? Não na mesma moeda, já falamos aqui, mas precisa ser reparado, precisa ser consertado de algum modo. E aí Emmanuel fala que, quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Então, nós temos que lembrar que nós temos sim o nosso livre-arbítrio, mas nós não chegamos aqui ao acaso. Temos um planejamento que foi determinado, mas que nós temos aqui a total liberdade de mudar esse planejamento e escolher, fazer as escolhas que nós desejarmos. Mas o que Emmanuel destaca aqui, que essas nossas escolhas, elas não, se elas fugirem, se elas desarmonizarem, fugirem completamente do plano, nós precisamos ter ciências dessas consequências que as nossas atitudes podem ter. Então, nós precisamos pensar que se nós bagunçarmos esse plano, alterarmos essas ordens, nós podemos também, por consequência, aumentar esse tempo. Então, houve um planejamento, nós, por uma escolha própria, mudamos esse planejamento, alteramos o plano, nós precisamos entender que há consequências e essas consequências vão alterar as ordens e podemos ter como resultado um aumento desse tempo prolongado para resolver as nossas pendências, né? E aí, sejam quaisquer as situações que nós infringirmos a lei, Emmanuel destaca. Precisamos corrigir e restaurar sempre que necessário. Então, ele fala que não separeis o que Deus ajuntou. É a mesma coisa, é correspondente a não perturbeis o que Deus harmonizou. Então, o que Emmanuel está falando para nós é mais a respeito dessa harmonia. Então, se temos um plano de maneira harmoniosa, se nós desarmonizarmos, precisamos estar cientes das consequências que virão. E aí ele diz, o dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor, porque muitas vezes esse plano vai exigir de nós um esforço maior. Talvez nós vamos optar por um caminho mais curto, pegar um atalho, mas Emmanuel está dizendo que ainda que pareça melhor esse caminho mais curto, esse atalho, e mudar essas ordens, o dever vai estar sempre em harmonia com aquela vontade que Deus tem, com aquela permissão que temos dele. Então ele completa que a nossa consciência também, ela é apta a fazer esse discernimento. Deus colocou aqui, né, durante essa existência terrena, cada um de nós temos consciência, e Emmanuel relembra a capacidade que a nossa consciência tem, que ela é um mecanismo ali, que ele até fala, né, a sentinela da alma, acho que é isso que ele fala, porque ela tem essa capacidade
de nos orientar sobre aquilo que é a nossa obrigação ou aquilo que estamos fugindo. Então, precisamos sempre para isso, para que a nossa consciência esteja boa e elevada, nutrir bons pensamentos, né? É sempre importante lembrar isso. Mas nós somos devidamente capacitados para refletir e tomar essas melhores decisões. Porque se nós agirmos para escapar de uma tarefa, é importante lembrar que nós estaremos desarmonizando uma obra divina. Então, como Emmanuel fala, devemos preparar para a recomposição. E ele diz: quem lesa o Pai algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Então, esse algemar aos resultados são as dívidas que nós adquirimos. Então, nós, lesando o Pai, né, infringindo uma lei divina, nós nos algemamos a esses resultados que não são interessantes, né, não foram dívidas que nós adquirimos e precisamos carregá-las até que nós possamos desatar esses grilhões, né, essas correntes que nos prendem, né? Então, isso pode levar muito tempo, como o Emmanuel falou, né? Pode gastar séculos. Ele completa, né, que hoje, na atualidade, detrimento aí dessa nossa desobediência, desse nosso coração endurecido, todos nós hoje estamos em contínuo envolvimento de serviços reparadores. É o que nós mais fazemos durante a nossa reencarnação. Às vezes nós nem nos damos conta de que estamos reparando. Às vezes é alguma atitude simples ali no dia a dia, um auxílio a alguém, até mesmo carregar uma sacola, um exemplo, pode ser uma atitude que nós estamos reparando algum mal. Então, tudo hoje as nossas atitudes são reflexos disso e nós estamos constantemente, né, envolvidos nesses serviços reparadores que nós, um dia, perturbamos com o mal aquilo que estava estabelecido por Deus para o bem. Então é isso que Emmanuel explica aqui para nós, desse novo ponto de vista a respeito desse versículo que garanto que cada um de nós já ouvimos, mas sempre para essa ótica do casamento, do matrimônio. E hoje Emmanuel aqui nos esclareceu muito a respeito que tudo feito por Deus é harmonia, inclusive todas as pessoas que estão aqui convivendo conosco. André, poderia complementar um pouquinho mais aqui essa reflexão de hoje? Essa reflexão de hoje, ela parece ser bem assim complicada para a gente, né, a respeito por causa do tema. Só que eu fiquei pensando a respeito de outras coisas que Deus juntou, né, e que a gente não deve separar. Porque a respeito do casamento, o Espiritismo ele tem um posicionamento sobre isso, que é ele não estimula o divórcio. Então, a pessoa será orientada para ela tentar fazer o que for possível naquela relação. Só que, desde que uma das pessoas envolvidas não esteja correndo risco de vida, né? A pessoa não está sendo ameaçada, não corre risco de vida. Então, isso é outra coisa, né? Porque primeiro de tudo, somos a favor da vida. Então, se tem alguma vida correndo risco, não há por que ter um relacionamento. Então, a pessoa precisa se separar, né? Pelo bem dela. Mas, se não for o motivo, que eles tentem buscar uma situação para poder contornar, né, o que está acontecendo. Mas aqui eu trouxe uma exemplos de outras coisas que Deus junta e que nós não devemos separar. Por exemplo, quando um homem e uma mulher se junta, né? Aqui no casamento, no exemplo aqui do casamento, eles escolheram estar juntos. Foi uma escolha que é deles. Então, a partir dessa escolha que eles fazem, o que vai acontecer? A espiritualidade e Deus vai trabalhar em cima dessa escolha que nós fizemos. Então, não é que
aquele relacionamento foi orientado por Deus para acontecer. Foi uma escolha nossa. A partir da nossa escolha, ele vai trabalhar em cima para que as coisas aconteçam bem, para que dê certo, né? Porque Deus aproveita das situações para poder nos auxiliar. Então, se nós fizermos essa escolha de caminhar junto com a pessoa para evoluirmos, ele vai nos ajudar naquilo ali. Mas tem muitos relacionamentos que as pessoas acabam não tendo filhos. E outros geram filhos. Então, qual que é a visão que eu estou tendo aqui? O que que Deus juntou e que a gente não pode separar? Se a gente tem um filho, se a gente se torna pai ou se a gente se torna mãe, isso foi Deus que juntou. Foi Deus que nos juntou a essa criança. Então, por mais que o relacionamento não dê certo com o parceiro, não tem como a gente virar e falar assim, não, agora é minha ex-mulher, agora é meu ex-filho. Não tem como. Não tem como ser ex-filho, porque os pais, eles são responsáveis não é pelo corpo que está ali, são responsáveis pela reencarnação daquele espírito, de levar ele para o caminho correto, de dar exemplos bons para ele, de orientá-lo na sua evolução. Então, isso é algo que nós não podemos separar. Deus nos juntou àquela criança e a gente não pode separar dessa forma. É óbvio, né? Porque às vezes algumas pessoas podem pensar assim: ah, mas e se foi um caso de um abuso, de um estupro? Isso aí é um caso que é extraordinário, isso não é a regra comum de acontecer, né? Estou falando aqui de um relacionamento, teve uma criança, né? Foi consentido e essa criança veio. Então, os pais são responsáveis por essa criança. Agora, outro exemplo que eu queria deixar aqui também de aquilo que Deus juntou, a gente não deve separar, que é o quê? O nosso espírito do nosso corpo, a nossa reencarnação. Então, Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui reencarnados para vivermos e melhorarmos. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente não pode, não deve, né, se utilizar de coisas que possam abreviar essa separação desse vínculo que Deus juntou. Então, nós não podemos cometer o suicídio indireto, né? De diminuirmos o nosso tempo aqui pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, né? E não precisa nem falar do suicídio direto, que aí já é cortar de vez, né? Separar isso que Deus juntou. Então, eu acho que a gente precisa sempre ter esse olhar para outros, igual o Emmanuel fez aqui, para outros significados daquilo que Jesus fala, porque tudo que Jesus fala é muito mais profundo do que somente a gente ler aquele versículo, né? Jesus conversa e fala muito mais conosco do que algumas palavras que estão escritas ali. Duda, qual é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, o trecho que eu peguei é a finalização deste capítulo, que Emmanuel conclui assim: prestigiamos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes é possível perturbar-lhes as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Então, nós percebemos que com isso que nós não conseguimos fugir das leis divinas, do que tem ali, né, para nós, porque estamos aqui sobre a obediência daquilo que Deus criou como leis. Então, os resultados das nossas ações anteriores, sempre há uma harmonia, como o Emmanuel falou, mas no início do capítulo, né? Não perturbeis o que Deus harmonizou. Então, tudo que tem está sobre uma harmonia, tudo que Deus e tudo que está aqui na Terra está sob as leis divinas, estamos sendo orientadas sobre elas. Então, se quebrarmos as harmonias, vamos reparar. Quem desarmoniza precisa reparar e recompor o que um dia foi
harmonia por Deus. Sobre escutar a nossa consciência, devemos pensar aqui que hoje Emmanuel nos encorajou a discernir essa fuga da obrigação, né? E no contexto desse versículo, André contou um pouquinho para nós, né, que Jesus está sendo questionado ali pelos fariseus sobre o divórcio, né, e por que Moisés teria então liberado essa carta do divórcio. E essa carta era comum na época, como André falou, né, para poder resguardar as mulheres de desamparos, né, porque essa era uma forma que ele encontrou de proteger, já que, como André contou, os valores morais estavam baixos ainda e o coração muito duro. Ou seja, como podemos agora fazer essa ligação com o que Emmanuel está trazendo, né? Que no princípio havia essa harmonia, mas a dureza desarmonizou. Então, essa é uma área que era de harmonia, e por causa da dureza, nós podemos interpretá-la, essa dureza também de coração, como essa desobediência, né, em seguir a vontade de Deus, essa teimosia, esse orgulho falando mais alto. Mas como Jesus veio, ele restaurou o princípio, ele restaurou as leis, os planos originais de Deus. E o que mais Jesus fez aqui foi preparar os nossos corações, nos dar modelos, exemplos para amaciar, vamos dizer assim, né, o nosso coração, para que nós tenhamos mais condições de seguir de uma maneira harmoniosa com as leis de Deus. Para que agora nosso coração não seja mais endurecido, mas que seja um coração aberto para cumprir as harmonias que Deus criou, cumprir essas vontades e seguir essas leis, né? E para isso que a nossa consciência esteja sempre inclinada para o bem, que nós possamos alimentar a nossa consciência, a nossa mente de coisas boas, para que a nossa mente seja um terreno fértil para separar aquilo de uma maneira até mais clara e objetiva, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E assim nós possamos sempre ter esse pensamento de manter a harmonia ou reparar essas harmonias que um dia foi definida por Deus, e que a nossa consciência seja daquela de pensarmos, para que nós não possamos adquirir novas obrigações de reparo para o próximo, né? Ou seja, que nós não criemos mais dívidas, não é mesmo, André? E só para trazer para a atualidade aqui, né, como que Deus vai fazendo as coisas para poder diminuir a nossa dívida, digamos assim. Hoje em dia as pessoas têm filhos, se separam, só que tem a lei da pensão, né? Que o homem precisa ali pagar para poder auxiliar na criação do filho, né? Então, se todos já fossem bons, evoluídos, não precisaria dessa lei. A pessoa mesmo de coração, ela teria já a consciência para poder pagar, né? Só que como isso não acontece, então precisa de uma lei. Então, assim é se a gente voltar lá na época de Moisés. Então, a dureza de coração que Jesus fala faz com que uma lei surja para que a gente haja de acordo. E essa lei nada mais é para poder diminuir a nossa dívida. Porque, né, se a gente já vai pagando pelo menos um pouquinho aqui, mesmo que obrigado, mas quando chegar de lá, a gente não vai dever tanto. Eu selecionei aqui um trecho do Livro da Esperança. Tem uma mensagem lá que se chama, uma reflexão, se chama Uniões de Prova. E aí fala das dificuldades de alguns relacionamentos e tudo mais. Mas a conclusão do capítulo é o seguinte: Emmanuel escreve: ouçamos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência se nos aflige na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Então, quando a gente está pensando apenas no nosso lado, apenas nos nossos prazeres, nos nossos desejos para poder ficar livre daquela pessoa, a nossa consciência acaba falando assim: oi, presta atenção,
Porque você tem uma dívida aí. E você tem essa dívida que você está quitando nesse relacionamento, né? Vou tocar de novo no assunto que eu falei antes. Óbvio, gente, aqui sem caso de agressão, de violência, de correr risco de vida, porque a partir do momento que entra esses absurdos de desrespeito, de agressão, não tem mais conversa, né? Isso aí é crime, isso é crime. Então, o que que está dizendo? Vamos refletir. Olha a nossa consciência, porque ela está nos orientando de que nós temos uma dívida com aquela pessoa. E que se a gente escolher fazer esse movimento, a gente continuará tendo uma dívida, só que lá no futuro, em outra encarnação, ela vai vir com juros, né? Vai vir com correção. Então, ela será mais carregada, será mais difícil para nós. E aí não é que separamos aqui, né? Vamos supor, um casal se separou aqui porque não deu certo e tudo mais, e em outra vida vai vir como casal de novo. Não tem necessidade. Pode vir um como filho do outro, entendeu? Então, assim, essa dívida vai ser quitada, porque não tem como. É da lei de Deus que nós precisamos quitar tudo aquilo que devemos para conseguirmos caminhar e evoluir. Então, não tem escapatória. Se a gente conseguir fazer agora, é melhor. Exatamente. E até como você citar essas outras formas que Deus encontra de nos colocar em contato com aquele que algum dia, né, nós deixamos de reparar porque nós fizemos algum mal, são a prova de que as pessoas que estão à nossa volta têm uma razão, têm um motivo e têm um porquê. Nós devemos pensar sempre em não quebrar as leis, porque quebrando as leis geramos essa desarmonia e convivendo de uma maneira harmoniosa, nós estamos ali submissos a essa vontade de Deus, porque ninguém está do nosso lado ao acaso. Precisamos amparar, precisamos reparar aqueles, né, respeitar aqueles que estão à nossa volta. Então, seja no matrimônio, na relação de pai e mãe, na relação de irmãos, de filhos, que são exemplos que o André falou. Não dá para dizer que são ex, porque são categorias, né, que são criadas ali por Deus, né, por permissão divina. Escolhemos, temos esse pai, temos essa mãe, e Foi é juntado por ele, né? isso aí. Então, precisamos, desta forma, seguir aí esse planejamento. Espero que hoje, né, cada um de vocês possa ter aproveitado essa visão que Emmanuel traz, né, que é tão diferente. Essa também é uma oportunidade, como o André também citou sobre isso, de sempre tentarmos ampliar as nossas compreensões a respeito do que o Cristo falou. Né? Às vezes, e principalmente nunca levar ali muito ao pé da letra, porque sempre lembrar que as formas precisam de um contexto. Jesus falou muito por parábolas, então tudo precisa de um contexto. Mas se nós atentarmos ao contexto, mais uma visão ampliada, nós podemos aí ampliar muito esses horizontes para que nós possamos ser muito beneficiados dessas interpretações, dessas falas tão bonitas de Jesus, que tanto nos orienta, que aqui prepara o nosso coração para vivermos aí as nossas obrigações, e cumprir, como o André falou, né? Se cumprirmos agora, vai ser mais fácil. Então, que nós estejamos fortalecidos, com o coração preparado para cumprir o que está programado aqui para nós, né? Então, gostaria de complementar, André? Podemos encerrar? Então, com essas palavras, né, de Emmanuel, com essa explicação tão profunda que ele trouxe para nós, nós encerramos o nosso capítulo. Espero que cada um de vocês esteja junto aqui conosco na semana que vem para refletirmos o capítulo 165, se chama Bens Externos. Jesus diz: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Esse versículo, Emmanuel retirou do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, é o versículo de número 15. Então, que a semana de vocês seja uma semana abençoada. Aguardo todos vocês para ouvirmos as palavras de Emmanuel na semana que vem.
E essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Linares. Um ótimo sábado a todos. Um ótimo final de semana para todos e que assim seja.